Senhor presidente, senhoras e senhores senadores. Senhor presidente, o que me traz à tribuna na tarde de hoje é tratar de um assunto que envolve um segmento de trabalhadores em uma atividade produtiva, economicamente falando, das mais antigas do Brasil, ou mais precisamente das mais antigas do mundo, que é exatamente a atividade pesqueira. Conversamos aqui sobre a pesca e o pescador. Há algumas semanas, nós, como presidente da Comissão de Agricultura, recebemos em nosso gabinete de trabalho uma representação dirigida e capitaneada pelo presidente da Confederação Nacional dos Pescadores, que trazia para conhecimento desta casa e particularmente daquela Comissão de Agricultura e Pecuária, Reforma Agrária desta casa, uma preocupação que era exatamente envolvendo o segmento de trabalhadores da pesca com o Ministério do Trabalho. E naquela oportunidade nós discutimos para fazermos uma audiência pública, convidando consequentemente os ministros do Trabalho, o então ministro Brizola Neto, o ministro da Previdência Social e o ministro da Pesca. E fizemos uma audiência pública, por quê? Porque havia uma preocupação por parte daquele segmento de trabalhadores da pesca, por conta de uma portaria que tinha sido editada pelo então ministro, que suspendia a tramitação dos seus processos de reconhecimento das colônias de pescadores como representantes daquele segmento, daquela atividade de trabalho. O que diz o texto constitucional é que as colônias de pescadores representam, ou substituem, melhor dizendo, os sindicatos representativos de determinadas classes. E nós fizemos uma reunião com mais de 800 pescadores, de todos, durante toda a audiência pública da comissão. E Reforma Agrária, eu olhei com mais atenção para a grande importância social e econômica que esta atividade representa e que o seu potencial estima. Estima-se que mais de 1 milhão de trabalhadores sobrevivam diretamente desta atividade no Brasil, principalmente da pesca artesanal. Se levarmos em conta os empregos diretos, chegaríamos de 3 a 4 milhões de postos de trabalho. Ao tirar milhares de brasileiros da miséria, a partir daí, estabelecimento de políticas sociais. Nunca foi tão forte o ditado que não se deve dar o peixe, mas ensinar a pescar. E por que não dar mais condições e dignidade a quem já sabe pescar? Temos 8.500 quilômetros de costas marítimas e uma área de quase 3.700.000 quilômetros quadrados para a produção de peixe e frutos do mar. Temos ainda, senhoras e senhores senadores, 14% da reserva de água doce disponível no mundo. Rios, lagos, açudes, reservatórios, com enorme potencial para a expansão da pesca e muito especial a agricultura. Em termos de recursos naturais e humanos, não resta a menor dúvida, somos privilegiados, mas temos resultados aquém de muitos países menores que o nosso. Segundo a Organização das Nações Unidas,
o segmento da agricultura e alimentação, em 2010, a produção de pescado no mundo foi da ordem de 145 milhões de toneladas. Mesmo com todas as potencialidades que apresentei, o Brasil ocupa o 21º lugar no ranking mundial, em 2008, com apenas 1,2 milhão de toneladas. Ficamos atrás dos pequenos países como Vietnã, Tailândia, Myanmar, Taiwan, Islândia. E a China foi o maior produtor, com cerca de 57 milhões de toneladas, seguido pela Indonésia, com 8,8 milhões, ainda com 7,5 milhões. A pergunta que temos que fazer é: como esses países alcançaram estes resultados? Com capacitação, com incentivo e com tecnologia. No caso dos nossos pescadores, devemos apoiá-los, capacitá-los e financiar iniciativas que ajudem a cumprir a sua missão, colocar alimento na mesa de suas famílias, dos brasileiros e, por que não dizer, do mundo. Não falta força de vontade desses trabalhadores que integram como ninguém com a natureza. Na audiência pública, tivemos a presença de pescadores do Alto Silimões que enfrentaram 3 dias de barco para defenderem seus direitos em Brasília. Alguém duvida que esses pescadores estão dispostos a fazer o que for preciso para manter e melhorar suas condições de trabalho? Feitas estas considerações, senhor presidente, é o caso de avaliarmos a situação do Brasil no que diz respeito a 2 fatores importantes para o desenvolvimento do setor. De um lado, os recursos naturais disponíveis. Do outro lado, as medidas legais, institucionais, operacionais que vêm sendo adotadas pelo poder público. O governo federal demonstrou que acredita no desenvolvimento da pesca e, em 2003, o presidente Lula criou a Secretaria de Aquicultura e Pesca e ampliou a sua capacidade operacional ao conferir status de ministério. Em junho de 2009, foi promulgada a Lei 11.959, a chamada Nova Lei da Pesca, que criou a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura e da Pesca e regulou as atividades pesqueiras em nosso país. Essa iniciativa demonstra a preocupação do governo com a continuidade das ações e em sedimentar uma política de Estado. Paralelamente, o governo federal pôs em prática uma série de medidas voltadas ao fortalecimento do setor. O Programa Nacional de Financiamento, Ampliação e Modernização da Frota Pesqueira Nacional. Acordo de Cooperação Técnica para Pesquisas e Desenvolvimento Tecnológico. Programa de Assistência Técnica. Capacitação e incentivos às formas associativas e o Programa de Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura. O crescimento da aquicultura tem sido apontado, inclusive no cenário internacional, como possibilidades de garantia da segurança alimentar, principalmente porque o peixe contém proteína nobre com benefícios para a saúde do consumidor. Assim, um dos objetivos do Plano Safra, da pesca e da aquicultura, lançado pela presidenta Dilma, é oferecer uma opção a esses pescadores das águas continentais que ainda vivem na pobreza extrema. Lançado em outubro do ano passado, o plano melhorou as condições de financiamento do setor, já que disponibilizou no mercado cerca de 4,1 bilhões para a expansão da pesca e a modernização da aquicultura. O plano oferece uma ampliação de crédito com o objetivo de aumentar a produção do setor e garantir a diminuição de preço, incluindo os agricultores familiares. Todos aqueles produtores que hoje produzem milho, algodão, soja, verduras, já contam com água na sua propriedade. Poderiam utilizar essa água
para criar peixe antes de usá-la para o cultivo. Lembro aqui que os produtores que vivem às margens do Canal do Sertão, lá do meu estado, junto com a Codevasf, também podem pensar nessa alternativa de renda. Também é importante o governo usar o poder de compra do Estado para incentivar o setor, por meio do programa de aquisições de alimentos. Essa venda casada do produtor para o Estado é importante para diminuir o índice de intermediação, melhorar o custo para o consumidor e o lucro do trabalhador. O que nós observamos hoje é que o pescador que vai em alto mar pescar, arriscar a vida, é uma atividade penosa. Ao retornar com uma quantidade, seja lá qual for do peixe, do pescado, ele não tem como comercializar, ele transfere para terceiros. Ganha uma migalha e o terceiro melhora de vida rapidamente. É por isso que às vezes as pessoas perguntam por que o peixe é tão caro. Diz que você não paga o alimento, que você não paga o remédio, que você não tem trabalhador para cuidar dele, mas ele é caro por isso. Ele não é caro por conta do que rende para o pescador. Ele é caro porque há uma intermediação, por razões que verdadeiramente não se pode ignorar. É que, infelizmente, nós não temos uma política ainda pré-estabelecida para atender aqueles que são os responsáveis pela geração daquele produto. É por isso, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a Embrapa desenvolve tecnologia buscando não só a competitividade do setor, mas também a sustentabilidade. O investimento na capacitação setorial também é extremamente necessário. Se a gente desenvolver tecnologia e não tivermos pessoas capacitadas para receber e aplicar essa tecnologia, nós não conseguiremos dar impulso ao setor. No outro dia 10 de abril, o ministro da Pesca e Aquicultura, Marcelo Crivella, e a senadora Cátia Abreu, presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil e do Conselho Deliberativo do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, SENAR, assinaram um acordo de cooperação para ações conjuntas a fim de desenvolver o setor. E eu gostaria de dizer a Vossa Excelência e aos demais pares de que eu estava presente e assisti à assinatura deste acordo de cooperação. O acordo com o SENAR permitirá a ampliação da capacitação e da assistência técnica para o cultivo do pescado em propriedades rurais, reservatórios públicos e no litoral. Essas medidas somam-se ações de incentivo ao consumo do pescado, com campanhas que mostram o benefício deste alimento para a população. Além das ações práticas da pasta, teve relatos do presidente da Confederação Nacional dos Pescadores, Abraão Lincoln, diz que, pela primeira vez, as decisões estão sendo tomadas ouvindo a categoria, suas demandas e necessidades. Os pescadores estão participando do Conselho Nacional de Pesca e Agricultura. É uma mudança de paradigma importante que dá força ao setor. Assim, o ministro conseguiu dobrar os investimentos da pasta. Crivella também voltou os olhos para os pequenos produtores, que são responsáveis por 90% da produção, com foco na melhoria da qualidade de vida desses trabalhadores. Junto com os pescadores, o Ministério está combatendo as fraudes nas carteiras de pescadores que dão direito ao seguro defeso. Uma indústria pesqueira forte pode contribuir decisivamente para o bom desempenho da balança de pagamento. Nesse sentido, creio que uma boa providência seria prestarmos atenção ainda maior às atenções adotadas pelos países que vêm sendo bem-sucedidos no desenvolvimento da pesca e na aquicultura. Na Noruega, por exemplo, famosa pela produção de bacalhau, há mais de 50 anos, o governo vem mantendo
um rígido acompanhamento dessa atividade. Ao regulamentar fortemente o setor, ao proteger os estoques de peixes e os ecossistemas marinhos, ao garantir uma perspectiva econômica permanente para as comunidades costeiras. Ações desse tipo têm um período de maturação e que devemos esperar algum tempo até que possamos colher plenamente os resultados. De modo, senhor presidente, que talvez seja o caso, sem desmerecer e sem deixar de dar continuidade a todo esse esforço que vem sendo feito nos últimos anos, buscando propostas legislativas que possam colaborar com este desempenho. A aquicultura foi o setor que mais cresceu mundialmente em 2011. E o Brasil tem uma grande biodiversidade de peixe com grande valor de mercado, entre eles o tambaqui e o pirarucu. Só com a união de esforços conseguiremos alcançar a meta do país. Nós apoiamos, sem dúvida nenhuma, essas medidas para melhorar as condições de trabalho dos pescadores, além de mediar o conflito entre pescadores e o Ministério do Trabalho. A decisão da pasta de suspender o registro das colônias de pescadores deu parecer favorável ao projeto de lei número 156 de 2012, do senador Ciro Nogueira, que reduz a zero as alíquotas de contribuição para o financiamento de Seguridade Social Confins e da contribuição PIS/PASEP, incidentes sobre a receita de venda do produto de pescado no mercado interno. Este tipo de incentivo é benéfico e nossa economia, pois estimula um segmento engajado em preservar o meio ambiente, já que é a sua única forma de sobrevivência. Em 2011, o Brasil produziu 1,2 milhão de toneladas de produto pesqueiro, mas tem capacidade para chegar a 7,5 milhões de toneladas, quase 6 vezes a mais do que produz atualmente. Temos que investir neste potencial, que movimentará a economia, assim como concedemos incentivos para a linha branca e para a indústria automobilística. O governo tem disponibilizado bilhões e bilhões de reais para atender a estes segmentos e, consequentemente, preservar o emprego nas indústrias do nosso país. Outra iniciativa, também a fim de aumentar os investimentos na cadeia produtiva e em pesquisas sobre o tema, foi apresentar, veja, senhor presidente, como as coisas andam devagar nas duas casas do Congresso Nacional. Em 2011, o projeto de lei número 518 de 2011, de nossa autoria, que destina 5%, nobre senador Vital do Rego, 5% dos royalties obtidos pela Petrobras na extração de petróleo para o orçamento do Ministério da Pesca. Seria um recurso valiosíssimo para melhorar o desenvolvimento da tecnologia de pesca, aumentar a produção e oferecer a infraestrutura necessária para melhorar principalmente a pesca artesanal. Pensei neste projeto porque o impacto da atividade de exploração petrolífera em águas profundas é sentido pela pesca, antes mesmo de iniciar a produção. A Petrobras distribui royalties para diversos estados, principalmente o Rio de Janeiro, o Espírito Santo e São Paulo, com a alegação de que a extração de petróleo em águas profundas do mar traz qualquer tipo de dificuldade para as cidades que se dizem produtoras. Mas me parece, senhor presidente, e essa análise de sísmica obtida pelos bombardeios de ar comprimido na água, cuja vibração permite avaliação, condições de existência de petróleo em determinadas regiões. Essas operações preliminares matam os peixes nas proximidades, afugentam os cardumes, interfere no processo de desova e reprodução de espécies. Há de se atentar ainda para um fato que vem sendo apontado pela Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação. Senhor presidente, devo precisar mais de um tempinho para encerrar. E eu agradeço a Vossa Excelência pelo seu gesto.
De acordo com aquela entidade, 80% dos recursos disponíveis para a pesca extrativa em todo o mundo ou estão em exploração máxima ou já foram esgotados. Sobram, portanto, tão somente 20% de recursos em exploração moderada ou subexplorados. Outro fator de impacto do setor pesqueiro é a chamada zona de exclusão, gerada pelas plataformas de petróleo. Essas zonas, delimitadas em até 2.000 metros, são vedadas aos barcos pesqueiros. Assim, com a destinação de rotas do petróleo para o desenvolvimento da pesca, conseguiremos aliar a proteção ambiental com o aumento da produção para consumo interno e externo. Senhor presidente, senhoras senadoras e senadoras, vamos aproveitar as bênçãos da natureza e a força e a vocação dos pescadores, inquestionável prioridade que vem sendo concedida pelo governo federal ao setor para calibrarmos melhor nossas ações, transformarmos efetivamente a pesca e a aquicultura em vetores do nosso processo de desenvolvimento rumo ao futuro para todos nós, que todos nós alvejamos. E principalmente para melhorar a qualidade de vida dos nossos pescadores, espalhados para todo o Brasil e com especialidade no meu querido estado de Alagoas. Ora, senhor presidente, eu gostaria de, aproveitando esta oportunidade, fazer um apelo ao eminente senador Flecha Ribeiro, que é o relator deste projeto 586 de 2011, que destina royalties para atender a pesca principalmente artesanal. Sairmos desse trilho, por exemplo, de que somente os estados aonde se dizem produtores de petróleo podem ter realmente um quinhão considerável de royalties para fazer algo que, na verdade, não traz nenhuma contribuição para estes que vivem dessa atividade primitiva, dessa atividade pesqueira, e merecem sim, considerando que os danos maiores causados pela exploração do petróleo em alto mar é exatamente prejudicando assim a atividade pesqueira. Por isso é que eu faço um apelo aqui ao eminente senador Flecha Ribeiro, relator, para que ele emita o seu parecer, mude a sua posição e, na verdade, o Ministério da Pesca também tem interesse direto nesse projeto, bem como a Confederação Nacional dos Pescadores, porque é uma ação direta para atender a todas as necessidades destes que vivem dessa atividade. Senhor presidente, muito obrigado a Vossa Excelência pela sua paciência e, consequentemente, eu agradeço pela sua generosidade de acrescentar alguns minutos para que eu possa concluir. Estou concluindo o nosso pronunciamento. Muito obrigado.